Câmara informa. Necessários no mínimo 7 votos pela condenação, 2/3 dos 10 membros do tribunal. A sessão de julgamento que absolveu Moisés começou por volta das 9 horas com a leitura de um resumo sobre o processo. Em seguida, o autor da representação que resultou no pedido impeachment, o defensor público Ralph Zimmer Jr., manifestou-se sobre a denúncia. O governador, que poderia se manifestar durante a sessão, não compareceu. E aí, como não houve a inquirição de testemunhas, os advogados de defesa e também de acusação passaram para a fase de sustentação oral, na qual cada parte apresentou seus argumentos a favor e contra a condenação do governador. E nós tivemos, então, também participando como integrante deste tribunal processante, o deputado conhecido nosso aqui de Balneário Camboriú e também da nossa região, Maurício Skudilark. E o deputado Maurício Skudilark, também falou a respeito de como foi lá em Florianópolis e vai contar para a gente agora. Encerrou nesse momento a votação da comissão de impeachment, a comissão mista, composta por 11 membros, 6 desembargadores e 5 deputados, que analisou o processo de impeachment com referência ao pagamento do aumento salarial aos procuradores do Estado. Houve apresentação da defesa, da acusação, do denunciante, houveram manifestações, depois cada julgador, cada deputado e cada desembargador fez as suas manifestações e, por fim, o presidente do Tribunal de Justiça e presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Roesler, indagou aos presentes se entendiam o governador como culpado ou inocente. Foram 6 votos pela absolvição, 3 votos pela condenação e 1 voto, uma abstenção. Entenderam os julgadores que, ante a sessão do Tribunal de Justiça, das câmaras de direito público reunidas na semana que passou, que entendeu que o pagamento dessa diferença aos procuradores foi feito de forma legal, não poderíamos, nós, julgadores, entender de forma diferente. Então, a decisão do Tribunal de Justiça, ocorrida na semana que passou, antecipou já a decisão do Tribunal Misto de Impeachment que ocorreu hoje. Então, por isso, a própria imprensa já tinha essas informações, já dava quase como certo o retorno do governador, que agora, de imediato, já está notificado a voltar e assumir o cargo. Então, por 6 votos a 3, uma abstenção, o Tribunal Misto do Impeachment entendeu pelo retorno do governador Carlos Moisés ao cargo. Ainda terá segmento nos próximos dias o processo de impeachment que trata do pagamento antecipado dos ventiladores, dos respiradores pulmonares ocorrido durante o período da pandemia. Então, o segundo prossegue, o primeiro encerrado com a absolvição do governador Carlos Moisés. Perfeito. E o presidente, obrigado, deputado Maurício Skudilark, que olha aí o presidente, então, do tribunal, que é também o presidente desse tribunal especial, que é também o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Ricardo Roesler, ele, então, primeiro fez a leitura da pergunta para que todos respondessem, os 10 membros do tribunal. A pergunta era a seguinte: Carlos Moisés cometeu crime no reajuste salarial dos procuradores? Entre os desembargadores, são 5 desembargadores que votaram, apenas um disse que sim, que ele cometeu crime. Foi o desembargador Luiz Felipe Schuch. Aí os demais desembargadores, Carlos Alberto Sivinski, Sérgio Rizello, Cláudia Lambert de Faria e Rubens Schultz, disseram não. Entre os deputados, 2 disseram sim, 1 se absteve
e 2 disseram não. Disseram sim o deputado Kennedy Nunes, que foi o relator na primeira fase desse processo, e também o Sargento Lima, do PSL. Se absteve de votar o deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB. Votaram não Maurício Scudilarc e Laércio Schuster. Foram os 2 deputados, 2 parlamentares que votaram não. E o próprio presidente do tribunal já mandou comunicar à vice-governadora Daniela Reinert e também ao próprio governador Carlos Moisés e às demais autoridades do Estado, representantes da OAB, presidente da Assembleia Legislativa, que o governador Carlos Moisés está, portanto, apto a voltar a administrar o Estado a partir, dessa promulgação da sentença, ou seja, ele já retorna à atividade no governo do Estado, já agora à tarde. Rádio Câmara FM 101,5. Saúde. E nós atualizamos agora, neste momento, a situação do coronavírus no nosso município e região. Nesta quinta-feira, Balneário Camboriú registrou 213 novos casos do novo coronavírus. Com isso, o município chega a 10.064 casos da doença. Desses, 8.563 pessoas já estão recuperadas. De acordo com o boletim, também foi registrado um novo óbito. Trata-se de uma mulher de 48 anos com câncer no pulmão que estava internada no Hospital e Maternidade Marieta Conder Bornhausen desde o dia 20 de novembro. Com esta nova morte, sobe para 111 o número de óbitos em Balneário Camboriú. Ainda permanecem em tratamento 1.390 pacientes, sendo 1.349 tratamentos em domicílio e 41 internados. E a Secretaria de Saúde de Camboriú contabilizou ontem, quinta-feira, 3 novos óbitos por Covid-19. Uma mulher com 72 anos de idade, que estava internada no Hospital Marieta Conder Bornhausen em Itajaí, ela possuía registro de comorbidades. O outro óbito trata-se de uma mulher de 34 anos de idade apenas, que estava internada no hospital, também no Hospital Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí, e possuía registro de comorbidades. E a última vítima, uma mulher de 82 anos de idade, que estava internada no Hospital da Unimed e não possuía registro de comorbidades. Até às 5 horas da tarde de ontem, Camboriú também registrava 47 novos casos confirmados. Agora já são 4.059 que receberam alta, 55 pacientes em Camboriú vieram a óbito desde o início da pandemia e no momento 279 pacientes encontram-se em tratamento. Destes, 258 estão em isolamento domiciliar. E até esta quinta-feira, Itajaí já soma 10.110 casos confirmados de Covid-19 e 193 mortes em decorrência da doença. Do total de contaminados, 8.746 pacientes já se recuperaram e 1.171 estão com vírus ativo, 48 internados e 1.123 em isolamento domiciliar. Há ainda em Itajaí 154 casos suspeitos aguardando resultado de exames. Também foi confirmada 2 novas mortes por Covid-19. As vítimas são 2 homens de 73 e 83 anos com registro de comorbidades. Um estava internado no Hospital da Unimed e outro no Hospital Ruth Cardoso. De acordo com os dados do último boletim, foram contabilizados 125 novos casos da doença em 24 horas no município de Itajaí. O Departamento de Vigilância Epidemiológica de Navegantes registrou 65 novos casos do novo coronavírus no dia de ontem. Entre os novos infectados estão 2 crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Desta forma, o número de contaminados chega em Navegantes a 3.180 pessoas. Destas, 2.689 já estão curadas, 423 estão em tratamento domiciliar e o município de Navegantes também contabiliza 53 óbitos. E o município de Itapema chegou a 4.795 casos confirmados de Covid-19 nesta quinta-feira. Desse total, 4.596 pacientes já receberam alta e estão recuperados. O município de Itapema contabiliza 77 óbitos.
Agora vamos ao município de Penha. A Secretaria de Saúde de Penha confirmou ontem à tarde 35 novos casos de Covid. A Secretaria também informou que mais 42 pacientes estão recuperados da doença. De acordo com a atualização do boletim, Penha registrou uma nova morte. O paciente era um homem de 76 anos que estava internado no Hospital Marieta Conder Bornhausen. Com os novos números, Penha soma agora 1.479 casos de Covid-19 reconhecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 1.431 deles já recuperados e 25 vieram a óbito. Na região da Anfre já são 39.254 casos registrados e 551 óbitos até as 2 horas da tarde de hoje. Segundo o boletim divulgado, o município de Itajaí segue com o maior número de casos, 10.110, seguido por Balneário Camboriú, com 10.064 casos, e Itapema, com 4.795 casos. Também integram a Anfre os municípios de Balneário Pissarras, com 1.319 casos, Bombinhas, 1.278, Camboriú, 4.393, Ilhota, 772, Luiz Alves, 495, Navegantes, 3.180, Penha, 1.479 e Porto Belo, 1.369 casos. Em Santa Catarina, chegamos ontem à tarde a 343.007 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Desses, 312.509 são considerados recuperados e 26.890 continuam em acompanhamento. O número foi divulgado ontem e desde o início da pandemia, 3.608 pacientes foram a óbitos devido à Covid-19. E o Brasil tem 171.564 mortes por coronavírus confirmadas até 1 hora da tarde desta sexta-feira, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Os casos confirmados no país já somam 6.209.404. E na busca e a expectativa da vacina para coronavírus, para a Covid-19, os laboratórios Pfizer e BioNTech estão em processo de submissão contínua na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dados referentes aos estudos da vacina dos laboratórios Pfizer e BioNTech foram incluídos no processo de submissão contínua na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A submissão contínua foi criada pela Anvisa para vacinas específicas contra a Covid-19. Esse tipo de pedido pretende agilizar procedimentos de análise. O infectologista Emerson Luz destaca como as pesquisas para a criação de vacinas contra o coronavírus têm avançado de forma rápida. No contexto da pandemia, a fase 3 tem sido desenvolvida de uma forma bem rápida, porém sem perder os parâmetros de segurança. Em geral, uma fase 3 pode durar 5 anos ou 10 anos, dependendo da vacina. Mas, devido ao nosso avanço tecnológico e à necessidade premente de desenvolver essa vacina, uma falha aqui, mas vamos voltar a essa informação, mesmo porque ela é bastante importante, né? Porque todos estão na expectativa aí de receber a vacina, né, contra o novo coronavírus. Então vamos na continuidade da matéria. O Tribunal de Justiça. Já vamos então trazendo essa informação, porque são 2 laboratórios, né, que já estão sob submissão contínua da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dependendo da vacina. Mas, devido ao nosso avanço tecnológico e à necessidade premente de desenvolver essa vacina, nós temos um período de meses. Com a conclusão de testes neste mês, a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela empresa alemã BioNTech obteve 95% de eficácia no tratamento contra a doença. A Anvisa, no entanto, informou que esse ainda não é o pedido de registro do imunizante. Os dados foram recebidos nesta quinta-feira e a agência tem até 20 dias para analisar os documentos. Na Anvisa, além da vacina da Pfizer, outras 2 estão em processo de submissão contínua no Brasil, a vacina de Oxford e a Coronavac. Sobre a vacina desenvolvida na Rússia, a Anvisa está em tratativas e já realizou reuniões com membros do governo do estado do Paraná e do Instituto de Tecnologia do Paraná sobre o processo de registro. Essas reuniões ainda são de caráter preliminar. Com a produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Entrevista. Pois bem, como a gente já anunciou durante a semana, a Cibalc tem já um novo presidente eleito para a gestão de 2021 e 2022. O eleito foi o Ederson Casimiro para essa gestão e ele está nesse momento na linha com a gente para falar um pouquinho sobre as expectativas e os planos para a sua gestão à frente da Cibalc. Boa tarde, Ederson. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para os ouvintes aí. Prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Ô Ederson, vamos falar um pouquinho sobre a expectativa. A Cibalc é uma entidade com muito nome, muita referência aqui em Balneário Camboriú e região. Qual a sua expectativa e os seus planos enquanto presidente já eleito para o próximo ano e também para 2022? Pois é. Por si só, né, a Cibalc é uma instituição que tem uma representatividade muito grande aqui na nossa região. E somado a tudo isso, com esse ano econômico que a gente tem atravessado 2021 vem com uma responsabilidade ainda maior, né? Porque a gente vai ter que auxiliar bastante aí os empresários nessa retomada econômica. Então tem muita coisa sendo desenhada agora para a gente trazer para a nossa pauta, né? E pensando aí em como que a gente vai ajudar os nossos associados a conseguir ter um ano 2021 que recupere toda essa loucura que foi 2020. Então, tem muita coisa sendo trabalhada, a parte de conteúdo, muita coisa de educação. Tem bastante coisa. A gente está construindo nosso planejamento nesse exato momento aí para o biênio. Vamos falar um pouquinho do Ederson também, né, Ederson? Porque o Ederson largou o pão de queijo, largou o queijinho lá de Minas, até a pinguinha boa. Lá tem um porronquinho, tive lá agora recentemente. Tem um palheirozinho lá de fumo mesmo, de corda, né? Que é muito bom, né? E aí, largou lá para vir empreender em Santa Catarina. É verdade. Olha, se tem uma coisa que a gente faz bem lá é comida, né? Lá em Minas, essa questão de alimentação não deixa a desejar, não. Então eu tive que vir para cá e já trazer a tiracolo algumas alternativas aí para continuar comendo pãozinho de queijo, né? Então, de vez em quando eu consigo os fornecedores de queijo, alguma comidinha vem de lá para cá através da família que vem passear também. E resolveu empreender em Santa Catarina, é sócio de empresas aqui, né, Ederson? Exatamente. Então, qual que é a linha de raciocínio, né? Quando eu tive a minha escola, né, no empreendedorismo, é uma escola dentro da indústria, né, dentro de grandes empresas. Mas o empreendedorismo, ele corria bastante na minha veia. E para empreender, né, eu buscava esse empreendedorismo com um pouco mais de qualidade de vida, né? Minas Gerais é um estado maravilhoso, um estado fantástico, né? Mas eu queria bastante empreender e, ao mesmo tempo, ter qualidade de vida, estar perto do litoral. E encontrei aqui na nossa região tudo que eu precisava, né? Uma região muito bem evoluída economicamente, né? Uma região assim, muito rica não só na parte econômica, mas também na questão de qualidade de vida, né? Então, foi uma escolha no mapa, né? Fazendo alguns estudos, entendendo a questão de produtividade, questão do PIB. Foi uma questão de bastante planejamento para vir empreender aqui. E hoje eu estou empreendendo na área da tecnologia. O Ederson, junto contigo e com a pessoa que ocupa a vice-presidência, também tem toda uma diretoria que já foi escolhida, né? Como é que está aí o planejamento em conjunto com todos vocês? Pois é, então assim, quando a gente é convidado, né, para concorrer como presidente, eu preciso colocar uma chapa, né, com alguns vice-presidentes, né, para me auxiliar, porque afinal de contas o presidente ele não consegue fazer nada sozinho, né? Ele precisa dividir tanto os méritos quanto também as atividades, as funções. Então eu montei uma chapa bem forte, assim, fiquei bem contente assim com a chapa que foi montada, né? Algumas pessoas assim bem influentes, outras pessoas bastante ligadas na parte operacional, porque a gente vai precisar de ter um time bem qualificado para conseguir fazer o trabalho de 2021. Então, está todo mundo eleito, né? São os vice-presidentes, são nomeados vice-presidente, tem vice-presidente de turismo, vice-presidente de comunicação, vice-presidente de finanças, de desenvolvimento, inovação. Então é todo um time que vai me auxiliar aí nesse biênio que vem pela frente. Claro, e a Associação Comercial e Industrial de Balneário Camboriú e Camboriú, ela tem já, né, no seu seio, até pelos empreendedores que sempre fazem parte dessa entidade. Eu acho que o empreendedor tem que fazer parte, senão não tem onde buscar também o apoio, né? E aí você tem essa responsabilidade também, todas as presidentes e presidentes, né,
as e os presidentes sempre foram muito atuantes, e você segue nessa mesma linha, né? Substituir a Maria Pissai, por exemplo, é uma função honrosa, eu diria até, né? Porque ela, nesses 2 anos que esteve à frente da entidade, batalhou e batalhou muito. É verdade. E como eu falei, né? Não só o ano econômico que a gente está enfrentando, né? Já é desafiador, além disso, também tem o desafio, porque quando você assume uma gestão, né, de uma instituição que já vem fazendo um trabalho gigante, afinal de contas, né, quando a gente pega esse trabalho que a Maria vem fazendo, imagina, são 2 anos de mandato, passando por um 2020 onde a gente tem passado, e com as contas em dia, com dinheiro em caixa e sem perder muitos associados, assim, né, por tudo que a gente passou. Então, eu imagino que, assim, o meu desafio, a minha responsabilidade fica ainda maior, porque eu não estou pegando um barco à deriva, né? Estou pegando um barco que está muito bem direcionado pela nossa querida presidente Maria. Mas é legal, eu gosto de desafio e é legal porque a responsabilidade aumenta e, consequentemente, né, a minha responsabilidade para fazer um trabalho bacana, ela fica legal e motiva um pouquinho também, né? Ederson, eu queria agradecer a sua participação, desejar todo o sucesso aí no próximo biênio enquanto presidente da Cibalc, e colocar a Rádio Câmara como uma emissora pública à disposição sempre para divulgação das ações, sempre que for para esclarecer alguma situação, estamos sempre à disposição para levar informação até a comunidade. Muito obrigada pela participação. Legal, pessoal. Eu vou realmente precisar contar muito com vocês, tá? Durante esse biênio. Vou precisar bastante de utilizar vocês aí, de me fazer presente, de me colocar à disposição também. A gente vai ter que construir tudo isso junto, e quero aproveitar o espaço e convidar o pessoal para acessar o site da Cibalc, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, a Cibalc nas redes sociais também, Instagram, Facebook. O empresário, ele precisa estar unido, ele precisa estar junto para melhorar toda a nossa região, tá? Então, agradecer, grande abraço aí para os ouvintes e obrigado pelo espaço. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Informação. Olha, a taxa de desemprego sobe e atinge 14 milhões e 100 mil pessoas, ao contrário do que ando dizendo por aí, né? Vamos conferir. A flexibilização das medidas de isolamento social para o controle da pandemia de Covid-19 está pressionando cada vez mais o mercado de trabalho. Em julho, agosto e setembro, mais 1.300.000 pessoas entraram na fila em busca de emprego. A taxa de desocupação no terceiro trimestre do ano chegou a 14,6%. Foi a maior já registrada desde 2012, quando o IBGE iniciou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Agora, são 14,1 milhões de brasileiros desempregados. De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, o número de pessoas ocupadas no terceiro trimestre deste ano caiu em relação ao segundo trimestre, totalizando 82,5 milhões. Este é o menor patamar da série histórica da pesquisa. O IBGE aponta que desde o trimestre encerrado em maio, o nível de ocupação está abaixo de 50%. Significa que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. Mas as atividades de construção e agricultura tiveram crescimento da população ocupada no terceiro trimestre. Na construção, foram mais 399 mil pessoas trabalhando, enquanto na agricultura, mais 304 mil pessoas conseguiram emprego. A explicação, segundo o IBGE, é que pedreiros ou outros trabalhadores por conta própria que tinham se afastado do mercado em função do distanciamento social retornaram no terceiro trimestre com a reabertura das atividades e a demanda por pequenas obras. Já na agricultura, a alta pode estar relacionada à sazonalidade do cultivo. No campo, o impacto do distanciamento social foi menor do que na cidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Utilidade pública. Para você, morador de Balneário Camboriú, muita atenção, porque a farmácia municipal do bairro dos Municípios estará fechada durante o período da tarde desta sexta-feira.
Segundo a Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, o local ficará fechado devido à baixa de servidores por suspeita de Covid-19. Os pacientes que necessitarem de medicamento exclusivamente nesta data podem se dirigir até a Farmácia Central, na 4ª Avenida, número 1300, bem ao ladinho da Caixa Econômica. Trânsito. A rua Edgar Linhares, no bairro Nova Esperança, terá trânsito alterado a partir da próxima segunda-feira, dia 30, devido à obra da Imasa. Com isso, durante a execução do serviço, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, a via terá trânsito alterado entre a rua Lécio Domingos Linhares e a Marginal Oeste, alternando a passagem dos veículos com o sistema de pare e siga. Após esse horário, o trânsito será liberado totalmente. E ainda falando de trânsito, a Avenida Brasil, entre a Alvin Bauer e a Rua 101, também terá desvio no trânsito para intervenção nesta segunda-feira. A alteração ocorre a partir das 19 horas no trânsito da Avenida Brasil, entre a Alvin Bauer e a Rua 101, para uma intervenção conjunta da Empresa Municipal de Água e Saneamento, a EMASA, e a Secretaria de Obras. No trecho em obras, será permitido apenas o acesso aos moradores e comerciantes do local. Os motoristas que transitarem pela Avenida Brasil deverão fazer o desvio pela Alvin Bauer sentido Avenida Central e retornar à Avenida Brasil. A intervenção consiste em uma nova ligação de esgoto mais complexa e outras adequações de rede necessárias no local. Informação. E a informação é boa, né, para o estado e para a população de Santa Catarina. A expectativa de vida aqui no nosso estado é a maior do Brasil. Isso aponta a pesquisa, os números do IBGE. Vamos conferir. A expectativa de vida de um recém-nascido em Santa Catarina é a maior do Brasil, em média 79,9 anos. Os dados de 2019 são do relatório de mortalidade divulgado pelo IBGE nesta quinta, 26. O índice de longevidade é reflexo da qualidade de vida de quem vive no estado e das ações do governo do estado em prol da população. A expectativa catarinense cresceu 0,2 ano em relação a 2018 e foi 3,3 anos maior que a média brasileira em 2019. Segundo o relatório, mulheres vivem em média 6,5 anos a mais que os homens. Mesmo assim, em Santa Catarina, o cenário para eles é favorável. No estado, ambos têm a maior expectativa de vida do país, sendo 83,2 anos para mulheres e 76,7 anos para os homens. A pesquisa realizada com base nos dados do dia 1º de julho de 2019 constatou ainda que a probabilidade de pessoas com 60 anos que vivem no estado chegarem aos 80 anos aumentou 84% entre 1980 e 2019. O estado também ocupa a 3ª posição de menor mortalidade infantil do Brasil. Enquanto a taxa nacional foi de 11,9 no último ano, a de Santa Catarina foi de 8,4 a cada 1.000 nascidos vivos. O número representa o total de recém-nascidos que falecem antes de completar um ano de vida. De Florianópolis, Fabiana Delis. Saúde. Olha, e a Semana de Combate à Dengue alerta aos cuidados com a doença. A ação ocorre aqui em Balneário Camboriú entre os dias 30 de novembro, que é segunda-feira da semana que vem, e 5 de dezembro. O objetivo é incentivar a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti para evitar o aumento no número de casos no município, principalmente com as altas temperaturas do verão. Na próxima semana, os agentes de combate às endemias visitarão os imóveis e terrenos da cidade para eliminar os recipientes com acúmulo de água. Nas unidades básicas de saúde, será disponibilizado também material informativo com as orientações sobre a doença e o que deve ser feito para eliminar, os criadouros do inseto. Além disso, nós também, nas visitas que serão realizadas pelos agentes comunitários de saúde, também serão informados sobre as precauções. Segundo os dados divulgados pela Prefeitura, o município registra 210 casos autóctones contraídos no município, 54 indeterminados e 2 importados, contraídos em outras cidades. Além de 1.091 focos do mosquito. Os bairros com maior presença do inseto são o bairro da Barra, o bairro Nova Esperança e também as praias agrestes
aqui de Balneário Camboriú. Esportes. E olha, Elias, passou por Balneário Camboriú o rei das embaixadinhas. Passou tanto por Balneário Camboriú como Camboriú em busca de cumprir um recorde para o Guinness Book. Martim Eduardo Origi visitou a região nesta quinta-feira. O sonho de Martinho é entrar para o livro dos recordes, o Guinness World Records, como a pessoa que conseguiu percorrer a maior distância do mundo fazendo embaixadinhas sem parar. O objetivo do atleta é trilhar todos os 295 municípios de Santa Catarina. O catarinense já está há 1 ano e 2 meses tentando conquistar o recorde. Com o total de 132 cidades percorridas, o atleta já soma 2.200 quilômetros e acredita que ainda vai demorar mais 1 ano para finalizar tudo. Olha, ainda na área esportiva, o setor de inteligência do rendimento aplica bateria de testes e avaliação física com atletas que vão para os Jogos Abertos de Santa Catarina. A coleta de dados antropométricos visa os atletas que representam Balneário Camboriú nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Ontem, a avaliação física foi com os atletas de futsal, futebol de salão da Fundação Municipal de Esportes. O retorno das atividades está seguindo as medidas preventivas impostas pela Secretaria de Saúde do Estado. As avaliações estão sendo realizadas individualmente com agendamento feito pelos professores do setor de inteligência. O objetivo do programa é criar um suporte para técnicos e atletas das modalidades que representam Balneário Camboriú em competições oficiais, através de avaliações antropométricas, morfológicas, físicas e também biomédicas, né? E uma nova data vai, exatamente com exceção da prática de esportes individuais. Uma nova data será divulgada para a realização das etapas restantes. E olha, ainda falando de esporte, a Associação Catarinense das Escolas de Surf cancela a etapa do surf treino por causa da pandemia. A segunda etapa estava prevista para acontecer no próximo sábado, dia 28, na Praia Central. Segundo o organizador José Carlos Malucelli, o cancelamento se dá por motivos de segurança devido ao aumento nos casos da pandemia de Covid-19 e por seguir as determinações do governo do estado, que trata da suspensão e concentração de permanências de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como, por exemplo, parques, praias e praças, com exceção, é claro, da prática de esportes individuais. Uma nova data também será divulgada para a realização das etapas restantes. Rádio Câmara FM 101,5. Olha, o STF decide que data de concurso pode ser alterada por motivo religioso. É o que nós vamos conferir. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira autorizar a realização de provas de concursos públicos em datas e horários que não constam nos editais por motivos de crença religiosa. A questão foi decidida no julgamento de 2 processos envolvendo a participação de adventistas que foram prejudicados por não conseguirem cumprir etapas de certames marcadas para o sábado. Essa crença estabelece que o dia de sábado deve ser guardado, ou seja, não deve ser dedicado à atividade como trabalho e estudo. Após 3 sessões de julgamento por 7-4, a Corte entendeu que as provas podem ser remarcadas para outra data que não conste no edital, desde que a mudança não cause prejuízos para a administração pública e a preservação da igualdade na seleção dos candidatos. De acordo com os ministros, a decisão tem amparo no artigo 5º da Constituição Federal, que determina que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Informação. E olha, a OAB de Camboriú abre inscrições para advogados e advogadas voluntários que queiram atuar no projeto OAB por Elas. Os profissionais atenderão em plantões na Delegacia de Polícia Civil, como assistentes de acusação na vara criminal e com palestras em grupos reflexivos para ofensores e vítimas. Os interessados devem encaminhar por e-mail camboriuoab@gmail.com
o nome completo, número de inscrição na OAB do Estado, endereço de correspondência, telefone e e-mail. Só poderão advogar os profissionais de Camboriú sem registro de impedimento ou suspensão na inscrição da OAB Santa Catarina e cadastrados, é claro, no sistema de assistência judiciária gratuita. Os voluntários irão atuar em plantões na sala da OAB, dentro da Delegacia de Polícia Civil, às sextas-feiras, da 1h30 da tarde até às 5h30. Os profissionais ainda poderão propor ações na área da família caso a vítima demonstre condição financeira não superior a 3 salários mínimos ou 4 salários em casos de famílias compostas por 5 membros, como indica a Defensoria Pública. As inscrições, então, deste projeto seguem até o dia 4 de dezembro. Rádio Câmara FM. Olha, o ex-prefeito de Itajaí, Jandir Bellini, sofreu um acidente de carro na manhã de ontem. O acidente aconteceu em Tocantins, no estado de Tocantins, quando ele cruzava a estrada que liga Palmas a Porto Nacional. O ex-prefeito Jandir Bellini passa bem, sofreu pequenas escoriações e fraturou uma costela. O ex-prefeito Jandir Bellini, ex-prefeito da cidade de Itajaí, está na companhia da esposa Lourdes e ficará em observação no Hospital da Unimed de Palmas, a capital do Tocantins, até amanhã de manhã. Elias, nós estamos também no mês de novembro, que além de ser o Novembro Azul, também é o Novembro Roxo, que é um mês com o intuito de conscientização para os problemas de prematuridade. Justamente, então, durante todo o mês de novembro acontece esta campanha. Falando nesse assunto, o governo destinou 335 milhões de reais para cuidado com bebês prematuros. O Ministério da Saúde vai destinar 335 milhões de reais para ampliar o acesso e os cuidados a gestantes e bebês prematuros no SUS. Cerca de 340 mil crianças nascem antes das 36 semanas todos os anos no Brasil. A maioria dos recursos, 324 milhões, serão destinados para a readequação de 692 maternidades. A verba pode ser utilizada para melhorar a estrutura, como a aquisição de equipamentos, incubadoras e ampliar leitos. As unidades também podem usar o dinheiro para qualificar o atendimento e acompanhamento de gestantes e recém-nascidos. Outros 8 milhões de reais serão destinados a um programa para reduzir as taxas de mortalidade neonatal de crianças de até 28 dias de vida. Segundo o Ministério da Saúde, as mortes neonatais representam 70% da mortalidade infantil no Brasil. A médica neonatologista Maria Iva Maranhão considera que para prevenir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos recém-nascidos, é necessário começar ampliando o acesso ao pré-natal. Com consultas agendadas, com exames disponíveis, principalmente rastreio de infecções na gestante, cuidados de pré-natal para as hipertensas, para diabéticas e o acesso amplo à rede de saúde para parto. Não é todos os lugares que têm condição de receber o recém-nascido prematuro. Pequenas unidades de saúde não têm essa condição, porque eles demandam uma assistência especializada. Durante a assinatura da portaria de liberação dos recursos, nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que é importante reforçar o acompanhamento. Pazuello é pai de gêmeos que nasceram prematuros. Inclusive nos tempos da pandemia hoje, nada mudou. Acontece tudo simultâneo. Tem que procurar o mais rápido possível para que o acompanhamento e o momento do parto prematuro seja acompanhado e os nenéns nasçam com a maior segurança possível. Mais de 50% dos óbitos infantis podem ser evitados a partir de uma atenção cuidadosa. As medidas foram anunciadas em novembro, considerado o mês da prematuridade. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Educação. Olha, as rematrículas da rede estadual serão automáticas já para matrículas de alunos novos só em fevereiro. A Secretaria de Estado de Educação informou que, em função
da pandemia de Covid-19, as rematrículas dos alunos que já estudam na rede estadual de ensino irão acontecer de forma automática no Sistema de Gestão da Educação de Santa Catarina. Já as novas matrículas para 2021 devem ser feitas dias 3 e 4 de fevereiro de forma online. Nas unidades com procura maior que o número de vagas, haverá sorteio. Para participar é preciso fazer uma pré-matrícula também online. sed.matriculaonline.sed.sc.gov.br. Isso nos dias 25 e 26 de janeiro de 2021. Os líderes indígenas dizem que falta ação do governo contra a pandemia nas comunidades. Lideranças indígenas afirmam que o governo não está cumprindo as medidas determinadas em lei, sancionada em julho, para que as aldeias indígenas sejam protegidas da Covid-19. Eles se pronunciaram no lançamento de um guia explicativo sobre a lei, lançado pela Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. A Covid, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, já matou 881 indígenas. São 40.173 casos confirmados em 160 povos. A lei que trata das medidas de enfrentamento da pandemia nas comunidades indígenas afirma que os índios, assim como os pescadores artesanais, quilombolas e povos tradicionais, são mais vulneráveis porque vivem de maneira comunitária, às vezes em moradias com muitas pessoas. A lei trata do acesso à água, alimento, equipamentos de proteção individual, material de limpeza, testes e até de construção de hospitais de campanha. A coordenadora da Frente Parlamentar sobre o tema, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, diz que a ideia é forçar a implementação da lei por meio da divulgação do guia. A gente já tem uma lei concreta, hoje já não é mais uma tentativa, mas nós estamos lutando pela implementação, a lei já é um fato concreto e já pode ser considerada uma ferramenta, inclusive para questionamentos judiciais, e a gente tem que pensar nessa forma para a gente usá-la, né? O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, diz que, como relator da medida provisória 1005, que trata das barreiras sanitárias de proteção aos povos indígenas, vai conversar com as lideranças para saber o que deve ser mudado no texto. A reunião teve a presença do cacique Raoni, líder da etnia Kayapó. Ele disse aos presentes que sabe que todos já passaram por várias coisas ruins, mas que é preciso continuar lutando. Crisanto Chavante, presidente da Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso, uma das etnias mais atingidas pela doença, afirmou que é necessário tratar os indígenas como prioridade quando houver a vacina. Tudo que vem para nós de positivo, porque nós empurramos e nós lutamos por ela. Então, essa lei é um dos instrumentos muito importantes, é mais um instrumento para poder valer esse curso que nós fazemos nessa nossa caminhada, nessa persistência, desistimos diferente, mas somos brasileiros. Eu acho que o foco da gente tem que ser a vacina, para que chegue mais cedo a nossas comunidades que sejam imunizadas. Porque o governo está brincando com os povos tradicionais, os povos originários, ou brasileiro como todo, mas em especial nós, o povo tradicional e os povos indígenas. E se ele não consegue preparar, não tem sensibilidade, então vamos fazer ele ser sensível, ou pelo menos fazer, que é a obrigação dele como Executivo Nacional. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde produziu um relatório no dia 20 de novembro, com as últimas ações do governo para enfrentamento da Covid nas aldeias. Entre as ações listadas está a distribuição de 3,8 milhões de EPIs e testes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Entrevista. Muito bem, a Guarda Municipal de Balneário Camboriú tem novo comando, né? Anúncio que foi feito ontem, quinta-feira. Nós vamos conversar aqui no programa com o novo comandante da Guarda Municipal, Douglas Ferraz. Douglas, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, ouvinte da Rádio Câmara. Pois é, Douglas, é até interessante, né, explicar para a comunidade que a escolha do novo comandante, ela acontece, né, através de uma votação interna entre os próprios guardas, né? Sim.
A lista tríplice é o dispositivo previsto na nossa legislação, né? E onde os colegas acabam votando quem seria o mais indicado. Eu tive a felicidade de ser escolhido pelos meus colegas com 72 votos, e a partir daí o secretário de Segurança me colocou nessa missão, e agora será um aprendizado, né? Eu passei por ao longo desses 10 anos de Guarda Municipal, passei por diversos setores, mas esse é um setor novo, e a minha missão principal é otimizar o trabalho da maior guarda municipal do estado. E Ferraz, quais os planos agora à frente da instituição? No que você pretende focar? Seria cursos para os guardas? Como é que você pretende levar aí o seu comando? Então, eu tenho uma equipe técnica e a gente está desenvolvendo desde a parte dos melhoramentos internos aqui, quanto a estatuto, quanto a estruturação, mas também o plano de segurança da cidade, né? Tanto para a temporada agora, que é uma temporada típica, a gente não terá os fogos, ainda assim a cidade vai estar lotada, e no momento eu estou sem subcomando, mas a gente também está pensando com bastante calma, uma vez da importância dessa posição dentro do quadro da Guarda Municipal, e com certeza é trabalhar em parceria com outras instituições, né, onde tenho grandes amigos, trabalhar em parceria com a comunidade. Quero já deixar o convite para que tanto a comunidade como a imprensa nos visite a nossa sede, conheça o nosso trabalho, conheça o trabalho da Guarda Municipal, traga suas demandas, sugestões de como a gente pode fazer um melhor trabalho da segurança da cidade, porque a segurança é feita por todos, né? Perfeito. Agora, claro, Comandante Ferraz é também o nome de uma base brasileira na Antártida, né, Ferraz? E aí eu te pergunto assim, mas não vai ficar gelado esse relacionamento entre a Guarda Municipal e a comunidade, que é o principal, né? De maneira alguma, de maneira alguma. A gente está aqui para servir as pessoas, né? Toda a minha preparação nunca foi para chegar ao posto de comandante, ela sempre foi focada em apresentar um melhor trabalho, né, para as pessoas, e acho que esse trabalho me trouxe até aqui, então aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Como eu falei no início, é um aprendizado, é um desafio, mas a gente vai fazer um bom trabalho com certeza aí, com a ajuda de todos. Comandante, você acabou de citar a situação da chegada da temporada de verão, todo o preparo e o plano de segurança para o município. Como é que está hoje, falando na Guarda Municipal, o preparo, então, do efetivo? Temos efetivo suficiente? Já temos alguma, digamos, um spoiler de como será esse plano, como será a atuação de vocês ao longo da temporada que inicia daqui a pouquinho? Sim, a gente precisa fazer algumas adequações, né? O que acontece? O comando anterior, que me antecedeu até ontem, essa lista tríplice foi feita de maneira rápida, né? Então, até ontem eu era responsável pelo setor de inteligência da Secretaria de Segurança. Aí eu cheguei e a nossa equipe agora está estudando o plano que existia. Então, vamos sentar com o comandante Coutinho e um ex-comandante Coutinho, né? E vamos conversar sobre o plano atual e as adequações que a gente acredita serem interessantes. Ainda essa semana a gente vai estar trabalhando em cima disso. Perfeito. E claro, vindo desse setor importante, né, hoje em dia na segurança pública, eu acho que nada se faz sem a inteligência, né, sem o planejamento de até anteceder algumas situações que podem ser evitadas. Eu acho que aí já é um caminho melhor até para o comandante Ferraz, né, o senhor seguir essas determinações da própria prefeitura, do prefeito, do secretário de Segurança Pública, com certeza, né? Exatamente, né? A informação, ela chega de várias maneiras aqui, né? Somos 173 guardas na rua, cada um recebe muitas informações, a gente tem vários canais também de comunicação, tem o telefone, tem o pessoal que vem aqui nos trazer as demandas, né? E isso tudo precisa ser filtrado, né? Por alguém para a gente poder otimizar o foco do nosso trabalho. Comandante, a gente que observa a Guarda Municipal, já vimos que tem o grupo de operações especiais, a Guarda Ambiental, tem as mulheres também que fazem todo esse trabalho de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Todos esses grupos se mantêm?
Sim, se mantém. Eles prestam um trabalho fundamental, né? Não só esses, como os trabalhos a gente tem intenção, é algo que está sendo discutido, de trabalhar mais trabalhos sociais também. A Guarda abrir as portas para que a comunidade participe mais, justamente para não ter esse gelo que o amigo citou aí, né? A gente aproximar mais a comunidade, para dar essa contrapartida, não só com a segurança, mas também trazer um exemplo para as crianças aí do nosso município. Perfeito. Eu até gostaria, comandante Ferraz, se o senhor me permite, dar um abraço aí para o Antônio Afonso Coutinho, que foi comandante até ontem, como o senhor falou, e também o Borges, né? Estava no subcomando, né? Eu acho que foram pessoas importantes também nesse relacionamento da comunidade com a Guarda e vice-versa. Dar boas-vindas ao senhor, né, Douglas Ferraz, nosso comandante Ferraz da Guarda Municipal, e nós aqui, a Rádio Câmara, enquanto emissora pública, né, sempre atenta também a discutir, levar as informações para a comunidade. Sabemos e temos certeza até pelo seu currículo, pelas amizades que a gente já tem aí na Guarda Municipal, de que vai ser uma pessoa muito importante também para Balneário Camboriú nesta questão de segurança pública. Então, nesse sentido, seja bem-vindo, comandante Ferraz, e disponha sempre da gente aqui na Rádio Câmara. Da mesma maneira, muito obrigado pelas felicitações, obrigado por confiar no trabalho da Guarda Municipal, e convido os senhores a virem visitar nossa sede aqui, a virem tomar um café aqui assim que possível, assim como convido a comunidade também a se fazer presente aqui na Secretaria de Segurança, participar do nosso dia a dia e ver e contribuir para o trabalho nosso cada vez evoluir mais. Da mesma forma, comandante, também esperamos o senhor logo, se Deus quiser, quando passar um pouco dessa pandemia, a gente ter a presença do senhor aqui nos nossos estúdios pessoalmente, com certeza, tá bom? Um grande abraço. Um abraço, uma boa tarde. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. E agora a gente fala um pouquinho de saúde, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou que um plano nacional de imunização contra a Covid-19 está praticamente pronto. O anúncio foi feito nesta quinta-feira durante a live semanal nas redes sociais de que o governo federal vai adquirir uma vacina após a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Ministério da Saúde tem acordo para a compra de doses de uma potencial vacina produzida pela farmacêutica britânica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, incluindo um pacto de transferência de tecnologia e produção local do imunizante pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O governo federal também mantém contato com outros laboratórios estrangeiros que desenvolvem doses contra a Covid-19 e que, se aprovadas, também poderão ser adquiridas para a imunização geral da população. Ainda falando de vacina, o Reino Unido, pede a regulador sanitário para avaliar a vacina de Oxford. A petição à Agência de Vigilância Sanitária Britânica foi feita hoje. Segundo o governo do Reino Unido, não há razão para ninguém se preocupar com os dados dos estudos clínicos da vacina e que qualquer dúvida sobre a segurança e eficácia do imunizante será esclarecida com a avaliação independente da agência reguladora. A vacina de Oxford já tem previsão de distribuição no Brasil entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. O governo federal vai investir 1 bilhão e 900 milhões de reais para a produção de 100 milhões de doses. E falamos de vacina, mas vamos falar agora sobre a situação da pandemia no estado. O sistema prisional de Santa Catarina tem 2.800 casos de Covid e 4 mortes. Ao menos 28 unidades prisionais têm pessoas com casos ativos. São 73 diagnosticados que estão com a doença e em tratamento. Por causa do risco de contágio e número de casos ativos, nenhuma unidade prisional ou socioeducativa do estado pode receber visitas desde o dia 18 de novembro. As visitas tinham sido retomadas em 20 de outubro com uma série de restrições. Segundo o boletim da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, divulgado nesta quinta-feira, um servidor e 3 detentos faleceram por causa da doença. Até quarta-feira, o presídio de Tubarão era considerado o mais crítico. Eram 15 casos ativos, 14 deles em detentos e era considerado já um surto.
Do total de 2.807 casos de coronavírus, 2.730 estão recuperados. Há ainda 156 pessoas com suspeita da doença e em isolamento aguardando o teste. De acordo também com a Secretaria de Administração Prisional, quando há caso suspeito ou confirmado, o preso ele é isolado imediatamente. Os novos presos também ficam 10 dias isolados antes de ter algum contato com os outros internos. Cultura. Pandemia e saúde mental dos estudantes inspiram exposição virtual na Universidade Federal de Santa Catarina. Os impactos da pandemia de Covid-19 inspiraram os estudantes do curso de Museologia da UFSC a criar a exposição virtual Noia. A iniciativa traz um recorte sobre a questão da saúde mental dos estudantes no ambiente universitário. A exposição vai até o dia 13 de dezembro em ambientes virtuais no site oficial exponoia.cfh.ufcs.br e também pelas redes sociais. A proposta tem 3 módulos de visitação virtual que retratam a rotina estudantil a partir da ótica do ensino à distância e as consequências. As abordagens levarão o visitante a vivenciar sensações e experiências conflitantes, características do momento, tendo como acervo relatos em primeira pessoa de estudantes de todo o Brasil e especialistas. Além da exposição, os alunos programaram uma agenda especial com oficinas de graça, com vagas limitadas, sendo necessário fazer a inscrição com antecedência, e também estão programadas lives musicais feitas por coletivos de universitários. O Elias, agora há pouco a gente estava falando das vacinas e da situação aqui no Brasil e tudo mais, e parece que a Rússia vai começar a vacinar já os militares contra a Covid-19. O imunizante desenvolvido pelo país foi batizado de Sputnik V, Sputnik 5. No total, foram mais de 400 mil soldados que serão vacinados nesta campanha, lançada então por determinação do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Até agora já foram 2.500 militares vacinados. O número deve chegar a 80 mil até o final do ano. A Rússia ela acumula 2.215.533 casos de coronavírus desde o início da pandemia e já são quase 40 mil óbitos no país. Tempo e temperatura. Olha, a Defesa Civil emite alerta para temporais e granizo em grande parte de Santa Catarina nesta sexta-feira. A atuação de uma frente fria oceânica deixa o tempo em todas as regiões, com exceção de parte do oeste e extremo oeste, instável. A tendência é que esses temporais venham acompanhados de chuva moderada a forte, com raios eventuais, queda e também eventual queda de granizo e vendaval. O órgão ainda alerta para a possibilidade de alagamentos, deslizamentos e enxurradas devido ao acúmulo de chuva. Acompanhe agora a previsão do tempo para o final de semana e segunda-feira. Vamos ter um dia com presença de sol entre nuvens em Santa Catarina. Em alguns pontos o sol demora um pouco mais para aparecer. No período da tarde e noite, com condições para ocorrência de pancadas isoladas de chuva passageiras, com trovoadas, mas com a possibilidade também de temporais isolados. Temperatura em elevação, o vento vai soprar já no sábado de nordeste, em intensidade fraca moderada, com rajadas, e essas rajadas especialmente no litoral, que vai provocar a chuva à tarde, é convecção isolada associada ao aquecimento e um cavado no Rio Grande do Sul, uma área de baixa pressão. Característica assim bem típica mesmo de verão, chove num ponto, não chove no outro, é assim que deve ser esta chuva do sábado. No domingo, nós temos uma condição de tempo mais instável no oeste e sul do estado, com aumento de nuvens, condições de chuva e trovoados já no decorrer da manhã, devido à aproximação de uma nova frente fria, e nas demais regiões com aberturas de sol e as pancadas de chuva mais na tarde e noite. Há risco de temporais localizados também no domingo. Temperatura elevada, com sensação de ar abafado devido à elevada umidade do ar. A previsão é que as pancadas de chuva, os temporais localizados, passem a ser mais frequentes daqui para frente e também com acumulados um pouco mais significativos de chuva no estado, o que é bom porque pode amenizar a situação da estiagem. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAG-CIRAM, com as informações do tempo. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a EPAG-CIRAM. Sextou, né?
Sextou, Elias, e a gente vai lembrando você sempre, né, daquele discurso que é necessário, apesar de a gente falar sempre, para você se cuidar durante o final de semana, aproveitar, mas aproveitar em casa. Evite ao máximo sair de casa, use máscara, mantenha o distanciamento, use álcool em gel, use e abuse do álcool em gel, para que a gente possa aí começar a diminuir os casos. Vocês têm acompanhado as notícias, a nossa região, nosso município principalmente, está tendo um aumento considerável de casos, então a gente precisa fazer a nossa parte e se cuidar. Vamos cestar, mas cestar com responsabilidade. Perfeito. E olha, na segunda-feira muda aí o horário de apresentação dos nossos programas jornalísticos. O Câmara Informa Boletim da Manhã vai ser a partir das 9h30 e o Câmara Informa na parte da tarde volta ao seu horário tradicional de 17h30 até 18h30. Então, repetindo, segunda-feira, 9h30 na parte da manhã, o Boletim Câmara Informa, e à tarde, às 5h30 da tarde, começa o Câmara Informa. Então, até lá, né? Mas também mudaram de horário o Vitrine claro. E o Parlamento Mirim, né, Elias? Vitrine na segunda. O Vitrine na segunda-feira, então, a partir das 6h30 da tarde, assim que encerra o Câmara Informa, e o Parlamento Mirim também às 6h30 da tarde, sempre com o apresentador Pedro Mariano, só que nas quintas-feiras. Então, segunda e quinta, Vitrine na segunda e Parlamento Mirim na quinta, e aí nas terças e quartas, quando acaba o Câmara Informa às 6h30, logo na sequência já começa também a sessão ordinária. Um abraço, então, até segunda. Você acompanhou o Câmara Informa.